Olá, iniciando então um treinamento aqui da Monavi, um treinamento de vendas que é parte fundamental do nosso negócio. Inclusive, hoje, assistindo um treinamento do nosso grande diamante, Rodrigo Lapastini, ele fez uma pergunta muito curta, simples e grossa, que eu acho que fez toda a diferença. E se você poderia refletir a mesma coisa. Você sabe por que o nosso negócio não é pirâmide? Você pode responder por 4 palavras. Em 4 palavras, você sabe por que o nosso negócio não é pirâmide? Porque tem vendas. Tá? Então, bem simplesmente, bem direto ao ponto, eu gostei dessa resposta, porque é bem direto e realmente traduz e simplifica direto a realmente o nosso negócio. O que diferencia realmente uma pirâmide e qualquer outro tipo de sistema tradicional de pirâmide, a gente pode saber que é justamente o processo de vendas. Porque se você tem um produto que você pode vendê-lo, com certeza você já está falando de algo em que você já está qualificando como algo fora de pirâmide. Obviamente, não é a única coisa que se qualifica, mas já 90% eu poderia dizer que estaria fora. E tem outras características, como por isso que estar inscrito na ABVD, que é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, obviamente, que está incluso vendas, óbvio. Então, se você está incluso em vendas diretas, você já está com um negócio que não é pirâmide. Então, vendas é uma parte fundamental do nosso negócio. E tem esse treinamento que foi passado dentro de algum dos grupos, que eu achei interessante a gente falar um pouco dele, porque é um treinamento que eu achei muito direto ao ponto e um treinamento que ajuda muito, pode ajudar muitas pessoas na parte que, às vezes, quando a gente entra na Monavi, falando que a gente não precisa saber vender para crescer o negócio. E realmente não é um trabalho que de vendas, porque na verdade o sistema é baseado no consumo. Isso é um diferencial do nosso negócio. Mas, como qualquer negócio, para você ser uma empresa, você está virando empresário. E um empresário de sucesso, ele tem que saber vender. Então, uma crença que vai fazer dar uma quinada no seu negócio é você saber, você aprender mais sobre o seu produto e você saber vendê-lo, dar uma guinada. E é o que tem acontecido comigo. Quando eu comecei a aprender mais sobre o meu produto e comecei a aprender a vendê-lo, o meu negócio começou a dar uma cara, uma virada bem diferente. Então vamos começar esse treinamento dos produtos da Monavi, falando sobre e conhecendo sobre uma técnica chamada CVBA. O que é a técnica CVBA? Conhecendo essa técnica CVBA, a gente vai falar um pouco dela. A gente vai falar um pouco do que é essa técnica CVBA. A técnica CVBA, ela é uma técnica de venda que a gente utiliza no varejo. Ela consiste em apresentar um produto de uma maneira muito mais eficaz. Por quê? Primeiro é importante a gente ressaltar que para apresentar um produto de uma maneira eficaz, é também importante a gente realizar uma sondagem eficaz, ou seja, um estudo, tá? Uma qualificação eficaz. Por exemplo, o método SPIN, ou seja, entender a necessidade de cada pessoa ou de cada cliente. E para isso existem também vários livros e vários estudos, cada um pode procurar. E também técnicas como o rapport, é muito importante, mas nada iguala como você saber que o que você deve fazer como vendedor para ser um vendedor bem-sucedido. Você está atendendo a necessidade de alguém. Você não está vendendo nada para alguém. Você está atendendo a necessidade de alguém. Você está solucionando o problema de alguém. Se você vier com esse pensamento, você já está trazendo algo para melhorar a vida da pessoa. Então você já sondou. Se você souber fazer isso, você teve uma sondagem muito mais eficaz, você já consegue saber qual produto vai ser mais eficaz para aquela pessoa. Tudo bem? Depois dessa sondagem bem feita, a gente pode utilizar essa técnica, que a gente chama de CVBA, e fazer a demonstração do produto, que vai ser justamente a parte de apresentar, a apresentação do produto, que só é uma da parte da venda. Existem várias outras partes no processo de vendas. Depois a gente pode falar em um outro treinamento. Nesse treinamento de hoje a gente vai falar na parte da apresentação. E na parte da apresentação, utilizando essa técnica que eu achei muito interessante do CVBA. O que é o CVBA? É utilizar C de características, V de vantagem, B de benefício e A da atração. Ok.
Isso é uma referência bibliográfica do livro do Harry Friedman. Não, obrigado, estou só olhando. Técnicas de venda de varejo para transformar curiosos em compradores. Recomendado. Vamos lá. Característica. Pode ser uma parte ou um aspecto típico de um item ou serviço. Ou seja, do que ele é feito, onde ele é feito, a sua cor, o tamanho, ou os materiais usados, assim por diante. Todo produto ele é constituído por uma característica e for selecionada por fabricante para torná-lo assim similar ou diferente dos concorrentes. Ou seja, a característica é aquilo que compõe o produto, aquela parte bem mais técnica, vamos dizer assim, o que é típico daquele item ou serviço. Característica é isso. E uns exemplos de características, por exemplo, de um sapato masculino. Uma característica, ele é marrom, marrom café, um couro notebook, um mocassim clássico, um revestimento todo em couro, solado de borracha, cuidadosamente costurado à mão. Você pode perceber que a característica, ela também não é simplesmente que é uma característica de ser marrom. É um marrom café. Ele não é um couro, é um couro notebook. Não é um mocassim, é mocassim clássico, ou seja, já é uma característica mais que a gente já especifica um pouco mais, a gente já detalha um valor um pouco mais da característica, tá? Então, a característica a gente coloca, o que a gente tinha comentado antes, é uma parte, um aspecto típico do item ou serviço, e a gente tenta especificar um pouco mais. Ou ele não é só costurado à mão, a gente já tenta dar uma detalhada, uma cuidadosamente costurada à mão, característica daquele produto. Depois a gente vai falar relacionado ao Modavi. Tá? O que houve? Não é o valor. Depois da característica do produto, mocassim, marrom, ou cuidadosamente costurado à mão, a gente vai falar da vantagem de ser daquele jeito, daquela característica. Qual que é a vantagem daquela característica? Então a vantagem, ela está ligada diretamente àquela característica. É o ganho que se obtém em possuir aquela característica em comparação a não possuir. Ou seja, a característica não é o que diferencia do concorrente. Então, por isso mesmo, que é uma vantagem possuir aquela característica e é uma comparação por não possuir que os outros concorrentes não têm aquela característica. Algumas pessoas gostam de falar característica, então dizer o que significa para então introduzir a vantagem, tá? Bom, então se algumas pessoas gostam de falar característica, então dizer o que significa para introduzir a vantagem, por exemplo, se falamos de um sapato e a sua vantagem agregada a cada característica. Por exemplo, o marrom café, o que característica, ou então o que significa uma cor neutra. Ou então, estamos falando de um sapato de couro notebook, o que significa, né, que falamos antes, o que significa que molda-se ao formato do seu pé. Um sapato mocassim clássico, que significa que ele não vai sair da moda, né? Falamos da característica. Falamos um revestimento todo em couro, que característica, que vantagem, ele é macio. Um solado de borracha, qual é a vantagem? Não escorrega. Qual a característica de ser? Ele é cuidadosamente costurado à mão. O que significa ter um toque artesanal. Então falamos da característica e falamos da vantagem, tá bom? Que é a vantagem agregada à característica. Depois de falar da característica, a vantagem agregada à característica, vamos falar do benefício de tudo isso. Então, o benefício está ligado à vantagem, não à característica. Pode-se dizer que ele é o benefício da vantagem, já que as vantagens vão variar de cliente para cliente. Aí você já começa a especificar o benefício para aquela pessoa. Um benefício, por definição, é o que a vantagem vai fazer pelo cliente. Por que será bom tê-la? O que ela trará para o cliente? Por exemplo, o benefício. Novamente, utilizar a expressão o que significa entre a vantagem e o benefício irá ajudar a sua construção. Tá bom? Da mesma forma que ao selecionar as características e vantagens mais apropriadas para os seus clientes, pode haver diversos benefícios diferentes para cada vantagem. Ok? Novamente, eles devem ser selecionados com base na sondagem. Por isso que a sondagem é tão importante no começo. Você saber com quem você está falando, qual é a necessidade do seu cliente que você está querendo atender, que você pode atender. Então você vai depois fazer a demonstração do produto. Aí você vai trazer a característica do produto, dizer que é um sapato cuidadosamente costurado à mão. O que significa uma vantagem? De ele ser mais... se fosse uma vantagem que ele é
uma pessoa que é mais refinada. Uma vantagem de ser, como a gente disse, é um toque artesanal. Uma pessoa refinada, uma pessoa, você tem um toque mais artesanal. Só que qual que é o benefício para aquela pessoa? A gente pode falar, você vai se sentir mais especial. Um benefício para aquela pessoa. Se fosse outra pessoa, um toque artesanal, mas um toque artesanal para outra pessoa que de repente ela se sente, ela é uma pessoa que não gosta da indústria. Então, toque artesanal e você estará ajudando a indústria artesanal, por exemplo. Entendeu? Estaria ajudando a indústria familiar. Já está utilizando um benefício daquela característica, daquela vantagem, mas utilizando o benefício daquelas características e vantagens para a pessoa. Ok? Então, a característica de um sapato e sua vantagem agregada a cada característica, mais o benefício agregado a cada vantagem. Então, o marrom café, com uma cor neutra, tem o benefício para aquela pessoa de combinar com tudo. Cor no book molda-se o formato do seu pé, parece feito sob medida. Por exemplo, parece feito sob medida para, de repente, uma pessoa que se preocupa muito com estar sempre bem alinhada. Né? Um mocassim clássico. O mocassim clássico não sai da moda. De repente, uma pessoa que não é uma pessoa que gosta de fazer compras muito tempo. Não é uma pessoa que é uma pessoa mais clássica. Então, ela pode se usar durante anos. Uma pessoa que é econômica. O revestimento todo em couro do sapato, ele vai uma pessoa mais macio. Ou seja, de repente uma pessoa que valoriza o conforto, você vai falar, ou seja, o benefício da característica e da vantagem de ser macio, do couro, é que ele é confortável desde a primeira vez que você usar. A característica de um sapato solado de borracha significa que tem uma vantagem de não escorregar. E para você, que é uma pessoa preocupada com seus filhos, você vai poder significa que você tem mais segurança para o teu filho comprar esse sapato com solado de borracha. Certo? Falando benefício para aquela pessoa. E voltando, cuidadosamente costurado à mão, tem uma vantagem de ter um toque artesanal e o benefício significa que você se sente especial. Tudo bem até aí? Falamos da característica, da vantagem, benefício e vamos falar do último, que é a atração. Como a gente termina a última parte da técnica CVBA. A atração é quando a gente vai dar o toque final. Quando a gente passa pelo exercício de criar o CVB sob medida para um cliente. Então não faz sentido ver se de fato o cliente acha que aquilo realmente é um benefício. As atrações aparecem no fim do CVB justamente com essa finalidade. Ela consiste em reafirmar o benefício com uma pergunta, para a gente ter uma concordância daquele cliente, saber se realmente aquele benefício que foi falado é uma vantagem ou não, é um benefício para ele ou não, ok? Um exemplo, por exemplo, um artigo feminino, uma característica de um batom, a sua vantagem agregada a cada característica, o benefício agregado a cada vantagem e atração. Vamos dizer uma pessoa que tem uma vida bem agitada, uma mulher que tem uma vida agitada, ela tem que se arrumar rapidamente de manhã. Você percebeu que ela tem que se arrumar de manhã todos os dias rápido, mas ela está sempre preocupada com a sua beleza. Então você já percebeu isso e você vai falar do batom. Você vai falar do batom, que é o produto. Vai falar, olha, esse batom tem a característica de uma textura macia. Essa textura macia significa ele tem a vantagem de uma fácil aplicação. Aí você já vai falar do benefício. O que é a vantagem do benefício? Significa que ele é mais prático. Você já falou o benefício, só que aí você vai encerrar com a atração para saber se realmente ela concorda com aquela atração. Então, ele é de fácil aplicação, o que significa que ele é mais prático. Então, ele é fácil de usar, não é? Isso é uma pergunta para você fazer. Ou você pode também terminar fazendo uma pergunta, que é aquelas perguntinhas que você faz a pergunta afirmando e já balançando a cabeça, que é outro método de rapport que a gente faz, que você pode fazer a pergunta já balançando a cabeça para cima e para baixo, como se estivesse concordando, e se você já estabeleceu um rapport com a pessoa antes, ela vai acabar acompanhando você. Então, vamos supor que você pegou e terminou. Então, esse batom é um batom especial, com uma textura macia, que tem uma fácil aplicação, ele é muito mais prático e é muito bom quando a gente tem um batom que é fácil de usar, não é?
Tá vendo? Você não tá me observando, mas eu fazendo com a cabeça, você fazendo com a pessoa. Que é muito bom ter um batom que é fácil de usar, não é? Naturalmente, se você já fez isso com um bom rapport, uma boa sondagem, a pessoa vai fazer, já teve um sim do cliente. Continuando, você já vai falar, e esse batom contém vitamina E, que combate os radicais livres, o que significa que retarda o envelhecimento dos lábios. E isso é ótimo, não é? Ceras naturais mantém a rigidez do batom, o que significa que conserva em boas condições de uso por mais tempo. Você não acha que é bom um batom que não quebra fácil? É bom ou não é? Entendeu? Você já está fazendo a atração final para conseguir sempre aquele sim do cliente junto com você. Resumindo tudo que falamos até agora. Característica é como e do que o produto é feito. A cor, tamanho, elemento usado, todas as características físicas, práticas, elementais do produto. Em seguida, CV, vantagem. Qual que é a diferença de ter aquelas características ou não determinada naquele produto. Depois a vantagem, o benefício daquela vantagem. Qual que é o benefício? Como se explica aquela vantagem para o cliente em si? Por que aquela vantagem é um benefício para o cliente? E a atração é o toque final. Uma pergunta que sugere ao cliente concordar que aquele benefício é realmente importante para ele. Tudo bem, gente? Bom, se vocês entenderam até aí o conceito, agora é só praticar. Porque aqui a gente já tem todo um processo prontinho nesse excelente treinamento, onde a gente pode aplicar o mesmo processo CVBA para os nossos produtos, com um exercício apresentando os produtos Monavi com a técnica CVBA. Vamos para o que a gente está falando do nosso querido Monavi Active. Você está falando com uma pessoa que você já vai fazer uma sondagem e você vai adaptar para cada pessoa o que você de repente já se preparou, já conhece muito bem o produto, cada vez aprenda mais sobre o produto. Você deve estar sempre se informando mais, fazendo mais treinamento, aprendendo mais com o seu upline, com os nossos excelentes preparadores que nós temos, e com os livros, com o nosso MVP. E assim, você já conseguiu fazer o treinamento com uma pessoa, você vai chegar nela e vai começar a falar sobre o Active. Vamos falar, você começa falando, bom, característica, o Active tem a fruta base, o açaí, que é uma fruta, um purê do açaí, com o pó de açaí desidratado a frio. Isso aí até para ir para a pessoa não quer dizer nada. Aí você vai falar da vantagem dele ter sido feito assim. Ou seja, é uma fruta com maior poder antioxidante já encontrada. Já faz algum sentido, antioxidante. Patente registrada do processamento e consegue conservar quase todo o poder antioxidante da fruta. Uma vantagem diferente dos concorrentes. Você pode até falar um pouco dessas vantagens diferentes aos outros, mas você já pode agregar na sequência, utilizar o benefício. Por que essa vantagem é bom para ele? Porque os antioxidantes combatem os radicais livres que causam envelhecimento e doenças neurodegenerativas. Você sentiu que aquela pessoa ela tem uma preocupação com a saúde, com o bem-estar, com envelhecer bem. Então você já... o que as vantagens desses poderes antioxidantes dessa fruta aqui, da maneira como é processado, nós temos 90% de aproveitamento disso, traz os benefícios, o que significa que esses antioxidantes combatem os radicais livres, causam envelhecimento e doenças degenerativas. Ou seja, além de fazer bem, é muito saboroso, não é mesmo? Atração. Tudo bem? Outras características e exemplos. Tem mais de 18 frutas diversas, com sabor e a sinergia com o açaí. Tem a vantagem de uma alta gama nutricional, um poder antioxidante também que aproveita das outras frutas e ainda aproveita de um poder anti-inflamatório. O que significa que com 100 ml você supra a necessidade diária de frutas, conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Ainda por cima, com a super praticidade de colocar só num copo. E isso é muito bom, ser prático, não é mesmo? Olha que fácil. Continuando. Uma característica do Active é que ele contém colágeno hidrolisado e o colágeno hidrolisado é uma forma de colágeno absorvida pelo organismo. O que significa uma vantagem do colágeno é que é uma ótima fonte de proteína. E na nossa alimentação é raro ter essa fonte de proteína sem
suplementação. De forma comercial, temos várias fontes proteicas, na clara do ovo, na soja, carne e soro de leite. Existem no mercado fontes de colágeno hidrolisado. No Active, a gente tem essa fonte disponível diretamente. Ou seja, significa que isso vai te beneficiar os cabelos, as unhas, a pele, as articulações e os músculos, já tomando com o benefício das frutas. E é ótimo, né, compensar a queda de produção do colágeno do corpo humano, que cai 1% ao ano depois dos 35 anos. Não é mesmo? Não é bom demais? Além disso, ele é rico em vitamina C. Ou seja, aliás, uma observação é que a vitamina mais fácil de perder o seu valor com a luz, contato com o ar, e a mudança de temperatura é a vitamina C. E aqui no Brasil, a gente poderia obter a quantidade necessária de vitamina C de uma forma até muito fácil, no nosso dia a dia. 60 miligramas, uma laranja e meia, a gente já consegue suprir. Mas, entretanto, a nossa alimentação é tão ruim que às vezes nem isso a gente consegue. No Active, a gente já consegue garantir mais vitamina C do que a gente precisa, até. E a vitamina C ajuda ainda por cima o colágeno a ser utilizado por esse organismo. O que significa que essa vitamina C age de forma excepcional no organismo, ainda fazendo uma função imunológica. Melhora ainda por cima a absorção do colágeno no corpo. Temos um ouro nas mãos ao ter isso no Active, é ou não é? Outra característica, temos 4 patentes registradas sobre o processamento das frutas. A desidratação a frio. A vantagem é a desidratação com calor, ela desnatura as proteínas. A desidratação a frio, ela faz com que o poder antioxidante nutricional e anti-inflamatório ele seja preservado praticamente 100%. O que significa um benefício que você tem em uma embalagem prática, o benefício da fruta recém-colhida praticamente. Isso não é ótimo? As patentes fazem com que os produtos da Monavi sejam exclusivos e você tem na porta da sua casa, na sua mão. Ainda uma característica do Active é que ele é fabricado no Brasil para o Brasil, valorizando a indústria nacional e gerando empregos e impostos. E ainda por cima, não há os encargos de produtos importados, o que é ótimo, não é? Não está escrito, mas eu já acrescentei. Não importa, você adapta a atração para cada um. Vamos falar um pouco do nosso querido Nui. Característica do Nui. Esse aqui podemos dizer que é um super chá. Ele contém inositol. A característica dele, ele contém inositol, que é um composto orgânico natural. Esse composto tem a vantagem que ele ajuda o nosso organismo a relaxar. Ele tem um efeito oposto da adrenalina. E é um produto exclusivo brasileiro. Isso tem a vantagem de que ele prepara o sono e para o descanso de forma natural. Como é bom quando a gente consegue um sono de qualidade, não é? Enfim. Além disso, ele contém 15 frutas. Uma observação é que o café e o chá, que a gente chama isso, por exemplo, de chá. Porém, o café e o chá não são considerados alimentos, uma vez que eles não têm nutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, vitamina mineral e água, coisas que o Nui tem. Então, além do Nui conter 15 frutas, ele tem um alto poder nutritivo e antioxidante das frutas, mas com um sabor de chá. Mais uma oportunidade, um benefício é que tem uma oportunidade de trazer nutrição para o corpo, manter a dieta balanceada, equilibrada e rica, ou seja, mais saúde. E colocar frutas em uma bebida que tem a cara do brasileiro, mantendo a cultura dos chás que acalmam. Isso é ótimo, não é? Outra coisa. Característica: erva doce, erva cidreira, camomila. Vantagem: o Nui tem propriedade calmante, uma ação terapêutica, não é remédio, porém tem uma propriedade calmante, um benefício relaxante, pode ser consumido durante o dia para acalmar e à noite para conseguir relaxar. Tem dias que é difícil a gente desligar e dormir, não é? Imagina se você tivesse à disposição um produto super gostoso que te ajudasse a você conseguir isso. Seria bom, não é? Ainda por cima, ele é adoçado com sucralose, um adoçante artificial retirado do açúcar, ou seja, com poucas calorias. É um tipo de adoçante permitido para gestantes e crianças. O benefício é que ele tem pouquíssimas calorias, só 16 por unidade. E é bom, faz bem e não engorda. Como é bom fazer e não engordar, não é? O nosso querido Monavi EMV, ele tem a característica de uma fruta base açaí, o purê do açaí com o pó de açaí desidratado a frio,
vantagem de ser uma fruta com maior poder antioxidante já encontrada, patente registrada no processamento, consegue conservar quase todo o poder antioxidante da fruta, benefício que os antioxidantes combatem os radicais livres que causam envelhecimento e doenças neurodegenerativas. É ótimo quando a gente consegue se energizar e ainda se nutrir ao mesmo tempo, não é? Ele tem 14 frutas, então um alto poder nutritivo. O benefício significa que é um energético que, além de trazer energia, nutre. E traz um sabor leve e agradável. A característica de ter cafeína do guaraná e traz a sensação de energia. O pico de energia é um pouco menor comparado aos demais energéticos. Entretanto, ele é eliminado de forma mais natural e gradual. Um efeito de energia mais prolongado no corpo, o que significa que não acontece aquela baixa repentina de energia. E também temos a nossa linha de shake, a nossa linha RVL, que temos um shake sabor chocolate, que tem a vantagem de ser disponível em sachê individual ou bag para todos os gostos, e um benefício de ser prático para levar na bolsa ou para você deixar em casa, e é delicioso e discreto. 4 fontes de proteínas, concentrado proteico de soro de leite, proteína isolada de soja, colágeno hidrolisado e albumina. O Shake Mix RVL tem uma variedade de nutrientes para substituir um bom café da manhã, por exemplo. E significa que é um ótimo auxiliar na dieta de maneira saudável, saborosa e muito prática. O que é muito bom você conseguir perder peso com sabor, não é? Ele tem fibras, vitaminas, minerais. A fibra ajuda no funcionamento do trato digestório, ajuda na absorção de nutrientes, limpeza do trato digestório, intestino delgado e grosso, prevenção de doenças. Vitaminas e minerais, essência da nutrição. É muito difícil chegarmos a um recomendado de vitaminas e minerais durante o dia. Então nós conseguimos praticamente tudo nesse daí. O benefício, que é principal para o bom funcionamento do corpo e da saúde, e regula os órgãos e sistemas. E ajuda a conseguirmos o que em uma alimentação tradicional seria muito difícil de obtermos. Sem falar do colágeno hidrolisado composto nesses nossos produtos, que é a única forma de colágeno absorvida pelo organismo, o que significa que beneficia os seus cabelos, unhas, pele, articulações e músculos, e é bom demais. Tem 10 frutas, o que tem a vantagem de ter muita nutrição e garante que a dieta seja muito mais equilibrada, o que garante sabor e uma dieta equilibrada que é muito bom demais. E foi feito também uma característica do RVL, que foi feito um investimento em pesquisas científicas, alto investimento em pesquisas científicas, e tem a vantagem de ser recomendado pelo Comitê Olímpico Norte-Americano, uma diferencial dos concorrentes, o que traz um benefício de uma grande credibilidade. E é um produto excelente e um bom produto para quem está sendo indicado. Ou seja, emagrecimento ou para fortalecimento de massa magra. Temos também o nosso RVL, barrinha de cereal e proteínas, que é uma barra de proteínas e cereais, que as vantagens, além da proteína, tem os nutrientes e traz saciedade e nutrição, que é uma ótima opção prática de lanche, não é? As frutas vermelhas e açaí, que também traz os poderes antioxidantes, colágeno hidrolisado, bom demais. Cobertura sabor iogurte, menos doce que as normais, maior aceitação para o paladar e é deliciosa, não é? Rica em fibra e proteína, fonte de vitamina C, fonte de vitamina E. A vitamina E é o antioxidante mais importante na célula e com todos esses benefícios não tem como dizer não, não é? Dessa forma, vocês conseguem ver todas algumas opções que vocês já devem ter costume de utilizar, na verdade, na prática da venda dos produtos, e que aqui, utilizando a técnica do CVBA, vocês podem simplesmente adaptar na utilização da demonstração dos produtos e na venda. E aqui uma demonstração dos sínteses de artigos científicos, que é legal simplesmente para comprovar algumas coisas que nós falamos, tá bom? O artigo científico. O fator de impacto é uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico. É empregado frequentemente para avaliar a importância de dado periódico em sua área, sendo que aqueles com maior fator de impacto são considerados mais importantes do que aqueles com menor fator de impacto. Tá? Entre os periódicos brasileiros, os 3 maiores fatores de impacto no relatório de 2011 são as Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
Clinics e o Journal of the Brazilian Chemical Society. E aqui nós podemos ver alguns artigos científicos que saíram falando de nós, ou falando sobre os nossos produtos, algumas coisas que contêm nossos produtos. Redução da dor e melhor na amplitude de movimento após o consumo diário de Monavie Active. Revista Journal of Medicinal Food. Fator de impacto da revista 1,4. Suco de açaí. Aqui ele colocou: atenua a aterosclerose em camundongos deficientes. ApoE através de atividades antioxidantes e anti-inflamatórios. Fator de impacto da revista 3,7. A avaliação da segurança da bebida Monavie Active. Fator de impacto da revista 3,6. Capacidades antioxidantes e anti-inflamatórias de uma fruta rica em antioxidantes e do Monavie Active em vivo e in vitro. Resultados de um estudo piloto, duplo cego, cruzado, randomizado, controlado por placebo. Efeitos do programa de perda de peso RVL Monavie na composição corporal ou nos lipídios sanguíneos. Alta capacidade de limpeza de radicais de oxigênio e atividade antioxidante de liofilizados de polpa de fruta de palma. Eficácia de novo energético. Revista Medicine and Science in Sports and Exercise. Fator de impacto 4,4. Lembrando sempre que os produtos da Monavie não têm intenção de curar, tratar ou prevenir qualquer doença ou situação médica. Somos apenas uma complementação alimentar, não é remédio. Porém, é sempre legal a gente falar um pouco dos produtos para aumentar a nossa crença de saber que os produtos maravilhosos, incríveis que nós temos nas mãos. Então vamos continuar bebendo, sentindo e compartilhando essa marca que cada vez me faz mais feliz, e assim me deixando mais feliz quando compartilho e deixando outras pessoas mais felizes, e espero que tenha contribuído com você também de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, estamos abertos aí para dúvidas ou para sugestões ou para qualquer coisa que você queira complementar. Você sabe que nosso canal está sempre aberto. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!